Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desta terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022. Estamos na quarta semana do tempo comum. Cor litúrgica é a verde, mas deixa eu ver quem que é o santo do dia. Peraí. Só um momentinho. Santo do dia, Santa Veridiana, tá? Mas existem outros santos, tá certo? Então, sempre é bom procurar saber. Se você já conhece algum santo que não é citado por nenhum canal, divulgue-o. De repente, você é o mensageiro dessa graça. Não de colocar o santo para idolatria, mas como herói de fé. Ué, tá aí uma boa justificativa caso tenha algum irmão evangélico que tá fazendo tua cabeça, dizendo vocês são idólatras, vocês idolatram Nossa Senhora e todos os santos. Não. O que é melhor? Não, fala a verdade. O que é melhor? Eu ter imagem do Super-Homem, Wolverine, Homem-Aranha, Homem de Ferro, que mais? Todos os Vingadores, todos os X-Men, toda essa parada toda aí, Pantera Negra. Porque tem gente adulta que coleciona bonequinho, ou então Star Wars, né? Lá os Cavaleiros Jedi, não sei o quê. Não tem? Tem! Aí você coloca esse desafio para o evangélico que falar que a gente adora imagem. Você fala assim, então, o que é melhor? Eu colocar um monte de super-homem, imagem de super-homem no meu quarto e me vestir de super-homem, ou eu divulgar os santos, seja Nossa Senhora, São José, todos os outros santos, como heróis da fé. E se quiser, esfrega na cara, mostra lá no seu celular os corpos incorruptos. Fala assim, me mostre o evangélico, um protestante que tem corpo incorrupto. Aqui, ó, aqui são todos os santos da Igreja Católica. O corpo da pessoa está dando testemunho até hoje da graça de Deus, dessa presença, desse encontro pessoal com Nossa Senhora, com esse encontro com a graça do Espírito Santo, com o encontro com Jesus Cristo. Isso ninguém fala. Então, que tenhamos coragem para, desculpa falar, pegar a cara desse povo e esfregar na guia da calçada. Estão ofendendo a gente. E desculpa falar, cá entre nós, servindo de instrumento do anticristo, né? Porque, o que eu já falei, o demônio não tem mãe. E aí ele denigre Nossa Senhora, primeiro, porque é uma criatura, o demônio é uma criatura sem mãe. Nossa Senhora é criatura, filha muito bem amada do Todo-Poderoso, porque não ia sair para nascer Senhor Jesus em qualquer ventre, qualquer cabeça doentia, né? Porque todas as outras mães são mães quaisquer. Nossa Senhora não é uma pessoa qualquer. Tanto é que na parte dos santos, aí tem a... Como é que é? Tem um termo lá. Ela é acima de todos os santos, inclusive de São José. São José ocupa o segundo lugar, digamos assim. Só tem ele nesse lugar. Então, logo abaixo da Santíssima Trindade, os santos. Nossa Senhora em primeiro, em segundo, São José, e em terceiro, todos os santos, sejam mártires, sejam santos pacíficos, santos que morreram depelados, martirizados, queimados, crucificados, decapitados, o que você quiser. Santos que tiveram visões, santos não místicos, santos que era santo assim, normal, Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, que nunca fez um milagre assim visível, do visível, do invisível, né? Tem outros santos místicos, claro que tem. Tem um que chegava a levitar, outro que saiu carregando a Nossa Senhora no braço, atravessou um rio lá na Polônia. Até eu tenho que procurar aqueles... Eu mesma coloquei o santo lá no Santidade de Fato. E esqueci o nome do santo polonês, gente. Mas você vê, ele era tão devoto a Nossa Senhora, os bárbaros estavam vindo, provavelmente da Rússia, né? Os pagãos lá, e tava precisado de ir embora, todo mundo foi embora. Aí a imagem da Nossa Senhora falou, você vai me abandonar aqui, meu filho? Meu Deus, Nossa Senhora, desculpa. E carregou uma imagem pesada de pedra no braço a pé, atravessando o rio, gelado, tá? Então esses são exemplos, são nossos heróis da fé. Então você que tem mania de ficar colando, não tem problema também, Homem-Aranha, tudo, mas coloque a sua devoção no lugar certo. Mas se você quiser dar uma tirada aí de, como diz, de luva de pelica com tijolo dentro, na cara do povo que fica aí só aporrinhando a tua paciência, pra mim não aporrinha porque já sabe que eu sou boca dura, né?
Mas você pode falar, assim, eles são nossos heróis de fé, assim como tem gente que cola a Mulher Maravilha e o Homem de Ferro, papapá, eu coloco os santinhos. Qual que é o problema? Hã? Quem sabe eu não tenho um corpo incorrupto e você vai ter que ser obrigado a falar lá com o padre para ver o que faz, né? Tu já pensou? Então, certo? Muito bem, vamos começar. Esse é o pitaco do dia, já começamos com os nervos à flor, né? A pele. Aliás, deixa eu procurar aqui qual que é a oração da Rede Mundial de Oração do Pope, do Sr. Papa. Se não me engano, é sobre a vida consagrada das religiosas. Eu já deixei tudo notado. Fevereiro, pelas religiosas e consagradas. Aí, mulherada, é para vocês, tá? Fevereiro, segundo a CNBB, o tema deste mês inteiro é relacionado à Sagrada Família. Eu sempre vou estar falando os temas, tanto o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, quanto o tema geral que a CNBB nos propõe para este mês. Então, a Sagrada Família. Modo de oração vai mudar, sim, porque é dedicado à Sagrada Família. Como eu falei, estava com uma dificuldade gigante para achar aqui, para achar uma oração dedicada para este mês. Mas eu lembrei que eu tenho um devocionário da Canção Nova, escrito pelo diácono Nelsinho Correia e revisada pelo próprio Monsenhor Jonas Abib. Novena ao Pai das Misericórdias, rezando pelas famílias. Eu não sei se ainda está no catálogo, tá? Mas é um livretinho que eu comprei há muito tempo atrás. E aí eu vou aproveitar fazer a oração inicial, né? Do Pai das Misericórdias, dedicada ao Santuário do Pai das Misericórdias, certo? E rezarmos essa oração inicial dedicada às famílias. Coragem, povo de Deus, tá? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois dessa oração inicial, que é o início do novenário, dedicado às famílias, lá no Santuário do Pai das Misericórdias, mas você pode fazer aqui na sua casa, não tem problema. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, todos os padres que estão passando por processos aí, doenças, tão dodói, tão inconscientes na UTI, tão velhinhos. E também rezando para todos que necessitam de nossas orações, principalmente as famílias que estão desagregadas, rompidas, corrompidas, estão perdidas, né? Tem gente que tá rezando, eu tô rezando pela minha família, mas tô quase largando mão, né? Ai, perseverança, né, gente? Podemos perseverar. Cada um tem seus problemas, né, minha gente? Cada um sabe onde dói. Então vamos lá. Pai das misericórdias, queremos experimentar o seu poder, que pela nossa pré e fé se realize curas, sinais e prodígios em nossa vida. Que restaurados como homens e mulheres novos apreciemos a segunda vinda gloriosa de Jesus. Sabemos que o Senhor quer derramar sobre a humanidade sua imensa misericórdia, a fim de prepará-la para este dia glorioso que se aproxima cada vez mais. Queremos lhe oferecer, ó Pai, nossas dores e lutas, sofrimentos e esperanças, necessidades e toda a nossa vida. Tenha compaixão de nossos pecados e guie-nos pelos caminhos da verdade e do amor. Como filho pródigos, queremos sempre voltar ao santuário que é o seu coração e aí experimentar seu abraço, acolhida e misericórdia de Pai. Pai das misericórdias, tenha misericórdia de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá. Qualquer coisa, gente, aí retificando. Qualquer coisa, eu vou começar a rezar só a oração dedicada ao Pai das Misericórdias, tá?
que eu pensei bastante, pensei em procurar pela internet e tudo, só que aí eu lembrei desse devocionário. E o Santuário do Pai das Misericórdias na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, se observarmos, ela é realmente dedicada à família, porque a imagem, o ícone do Pai das Misericórdias é o pai que recebe o filho pródigo, é aquela passagem, né? Então, eu fiz essa oração inicial da novena, mas acho que o que mais é conhecido é a oração do Pai das Misericórdias. Então, qualquer coisa a partir de amanhã eu faço, ou na finalização, e a partir de amanhã eu faço oração ao Pai das Misericórdias. Caso você conheça, né, você já sabe, todas as missas transmitidas pela Canção Nova lá no santuário, eles sempre rezam finalizando a missa, né, diante do ícone do Pai das Misericórdias. Caso você não conheça, passe a conhecê-la, tá? Entre nos todos os canais da Canção Nova, blog, Twitter, lá tem a oração do Pai das Misericórdias, tá? Ou você adquira esse novenário, certo? Que é, como eu falei, novena ao Pai das Misericórdias, rezando pelas famílias, editora Canção Nova, super baratinho, tá? Se não, tem a Bíblia, por exemplo, na Bíblia Sagrada, tradução do CNBB, com a capa do Pai das Misericórdias, também tem oração, tá um pouco diferente, tá? Mas é a mesma, o sentido é o mesmo. Então, vocês podem achar essa oração aí, tá? Dentro da comunidade aí da Canção Nova, fica tranquilo. Bom, a primeira leitura de hoje é o segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos de 9 a 10, depois o 14, depois 24 a 25, depois o versículo 30 e segue para o capítulo 19, versículo 3. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montando numa mula e essa meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: Vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos, cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que dizia: Se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: Passe e espera aqui. Tendo ele passado, estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: Trago-te, senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: Vai tudo bem para o jovem Absalão? O etíope disse: Tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, todos os que se levantam contra ti para te fazer o mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em prantos e dizia entre soluços: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor. Salmo de hoje 85, com o refrão: Inclinai vosso ouvido ao Senhor e respondei-me. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Inclinai vosso ouvido ao Senhor e respondei-me. Piedade de mim ao Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Inclinai vosso ouvido ao Senhor e respondei-me. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, e sois o perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece e o lamento da minha oração. Inclinai vosso ouvido ao Senhor e respondei-me. Evangelho de hoje. Marcos 5, versículos 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher
que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. E, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus, contou-lhe toda a verdade e Jesus lhe disse: Filha, tua fé te curou, vai em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Começaram a caçoar de Jesus, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste último domingo, dia 30. O evangelho foi Lucas 4, versículos 21 a 30. Tá? Então aqui termina a liturgia da palavra. Agora vem não é o pitaco, é considerações da leitura. Como iniciamos o mês de fevereiro sobre a Sagrada Família, isso significa que nós devíamos ter as nossas famílias como espelho, né? A Sagrada Família. E hoje a gente percebeu nas leituras, tanto na primeira quanto na última, a questão familiar, filhos. E a moça que é a hemorroísa, que querendo ou não, ela não poderia ter filhos. Ela vivia em regras permanentes. E fora que era uma amaldiçoada, né? Porque não podia. O lugar onde ela sentava, ninguém mais podia sentar. Se você lê a parte lá do o Antigo Testamento, que os judeus chamam de Pentateuco, mas lá no Antigo Testamento tem lá, pela lei mosaica, a moça, nas regras, tem tudo umas restrições. Não podia ser tocada e tal. E tem uma parte também no Antigo Testamento em que mulheres clamam justiça a Deus porque são tomadas à força pelos seus esposos, pelos seus cônjuges, nesse período. E Deus está vendo, isso é grave. Não se pode, até porque não há condições. Coisa horrível. Imagina você ter relações com uma moça que está naqueles dias. Desculpa falar, mas está lá na Bíblia. Tá na Bíblia, é ótimo, né? Tá lá no Antigo Testamento. Tem uma. Eu sou péssima para guardar esses locais, mas você deve saber, você já deve ter lido isso. Deus fala: estou ouvindo o clamor de muitas mulheres que pedem justiça por serem tomadas à força pelos seus maridos no período de regras. Coisa horrível. Então, aqui, e fora que essa moça era proscrita da família, essa hemorroísa. Então, todos receberam uma restauração, menos o rei Davi, na primeira leitura. E aqui é o choro. Olha, gente, Joabe depois vai se queixar com Davi. Pô, mas eu eliminei seu inimigo. Mas para Davi, ele preferia até dar o trono para Absalão, porque ele é o filhinho dele. Davi tinha um bom coração, apesar de ter feito a besteiragem que ele fez. É porque o demônio fez lá a tentação, né, fez ele perder totalmente a razão, a cabeça, porque ele poderia ter falado para Urias: ó, eu vou tomar tua mulher à força e tal, e ela tá grávida de um filho meu, ela vai ser minha concubina, ponto, acabou. Pronto. Já que é para causar dor, vamos reparar um pouco falando a verdade. Mas o Davi não falou a verdade. Mentiu e ainda fez a matança, assassino. Então, isso era uma das promessas de Deus. Ó, a espada vai cair na tua casa. E deu no que deu. Um dos filhos queria usurpar o pai. Só que veja bem, se o Absalão tivesse morrido enforcado nos galhos, ele ia chorar? Ia.
Só que o problema é que o homem de confiança, que é Joabe, matou o filho do rei Davi. O rei Davi ficou em prantos. Ele é homem, ser humano, é pai. E se fosse mãe, seria pior, não é mesmo, mãe? Você que perdeu o filho aí a tiros por conta. Quantas mães que não perderam filhos a tiros aí porque era ligado ao tráfico de drogas? Quantos jovens? Era funcionário do tráfico. A menina era funcionária do tráfico. E para mim são crianças, porque tem 20 anos, 19 anos, 17 anos, crianças muitas vezes, porque atravessou na rua errada, olhou para os caras errado, pronto, morreu. E a mãe? A mãe dessas crianças. Porque no Brasil o pai sempre é o ausente, né? Sempre é o relapso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, como é que eu vou dizer? É uma doença. A irresponsabilidade paterna. Tem que rezar, temos que rezar nesse sentido, temos que quebrar com isso, gente. Isso é um padrão que tem que ser quebrado, porque tem causado dor a gerações de crianças e que se tornam adultos e repetem a mesma porcariada, certo? Mas aqui mostra o rei Davi sofrendo, certo? E ainda bem que ele não viu a porcariada que o rei Salomão fez, né? Começou bem, mas depois de velho fez bobeira, né? Por isso que o rei Salomão não é tão falado quanto o rei Davi. Rei Davi foi fiel até o fim, mesmo errando e pecando. Veja bem, no Evangelho, Jesus surge como a esperança de restauração. Restaurar a vida, ressuscitou a menina de 12 anos, restaurou a vida e a dignidade de uma hemorroísa, fez com que a fé se tornasse mais forte num homem que era um mestre da lei, era um homem lá ligado lá da sinagoga, lá o chefe da sinagoga. Imagina ele ter que pedir para Jesus. Todo mundo da sinagoga era contra Jesus, mas esse homem, porque estava vendo a filha morrer, pede, pelo amor de Deus, mestre, cura minha filhinha. E fala, não, sua filha morreu. Aí Jesus corta a pessoa que falou isso. Não, senhor, ela só está dormindo. Não ouça, tenha fé. Não ouça as pessoas. Acredita, acredita. Porque é pela fé do pai, pai e mãe, é que às vezes a gente consegue restaurar a vida de um filho. Certo? E quantas pessoas que falam, seu filho drogado vai morrer lá na sarjeta. Não. Eu vou terminar com uma coisa, com uma coisa que eu vi. Sabe, eu não lembro o nome da vítima, mas assim, sabe aquele avião que carregava o time da Chapecoense, o time de futebol? Aí tinha o goleiro, né? A mãe do goleiro, eu acho que até hoje deve ser assim, porque já passou bastante tempo, mas na época ela fez praticamente ela colou fotos do filho na casa inteira, para vivenciar o luto. E ela mesma contando que diz que tinha vizinhas que falavam, a gente quer você como era antes. Ela falou numa entrevista, você tá muito triste, esquece, teu filho morreu. Aí ela falou, meu filho é meu filho, deixa eu viver como eu quero viver. Tá aqui ele grudado aqui, se eu tô triste, se eu choro, é porque eu perdi um filho. Gente, agora vai um recado para essas mulheres vizinhas que se diz amiga dessa senhora, mãe do goleiro que morreu lá nessa tragédia do avião caído lá da Chapecoense. Se você tem capacidade de falar isso para uma mãe, você é uma insensível criatura. Você é egoísta. Você quer aquela senhora alegre, feliz e contente, como se fosse antes, mas a vida dela mudou porque ela perdeu um filho de forma abrupta. Rompeu o laço do nada. Arrancar o coração dela. Como é que você tem capacidade de falar um trem desse para uma pessoa? E isso aqui vale para todo mundo, para mim e para você. Deixa a pessoa viver o luto, gente. O rei Davi precisou viver o luto. O Joabe fez que nem essas mulheres que falou aí, que se diziam amigas dessa senhora, mãe do goleiro. Você tá muito triste, só faltou dizer que estava muito chata e que o filho morreu e daí? Não, o filho morreu e daí para o seu olho, né? Para o seu zóio. Não é assim que funciona. Experimenta você perder um filho, experimenta perder um marido, experimenta perder um irmão, uma irmã, a mãe, o pai de forma abrupta. E feito de forma injusta. Até hoje o negócio tá parado porque o dono do avião lá morreu junto, né? E agora? E o prejuízo? A reparação? Como é que faz? Não é? No caso da Chapecoense. E quantos outros? Então, que a leitura de hoje, nesse 1º de fevereiro de 2022,
dedicado um mês inteiro à Sagrada Família, seja justamente para repensarmos como temos agido com a nossa família, com a família dos outros, com a dor dos outros, com a perda dos outros, principalmente. E com a nossa perda, que às vezes a gente nega o luto. E aí a gente somatiza em doença. O troço vem somatizando num câncer, numa dor de cabeça, numa coluna, numas 15 hérnias na coluna, mais umas 2 hérnias na barriga. Aí não tem condições, né, gente? Certo? Gente, olha, eu já passei pelo luto. Foram 3 anos, após o acontecido, foram 3 anos. Já passou 5, né? Deixa eu contar. 8, 10, 12, 5 anos. Faz 2 anos que a coisa, né? E ainda assim eu não posso reclamar. Deus estava com a nossa casa, conosco, foi difícil para mim, tive que assumir algumas responsabilidades, porque além do luto tem que resolver parada em cima, burocrática, é um caos. A vida vira um caos. Então, mas se você não vivenciou bem o luto, às vezes faz 10 anos que sua mãe morreu, não sei, é uma pessoa muito importante morreu, trabalhe esse luto, porque você tem que pensar. No meu caso, o que aconteceu? Não estou dizendo que está certo, mas para mim ficou assentado. É a saudade que a pessoa faz, mas no sentido não é aquela dor. É uma saudade boa. Porque senão, gente, não tem sentido ser católico, apostólico, romano. Não tem sentido você rezar o creio, que fala nós acreditamos na ressurreição dos mortos. Lá na frente, se Deus quiser, sei lá, se Nossa Senhora me ajudar também, eu vou encontrar com todo mundo que já foi. Amigos, parentes, né? Então, se você não está vivenciando o seu luto direito, este é o momento. Pegue fevereiro para isso. E você que, sei lá, já superou ou tem outras coisas na cabeça para pensar, eu sugiro, reze pelas famílias brasileiras, pela sua família, por situações que envolvem famílias, que é drogas, bandidagem, latrocínio, você que sofreu nas mãos de um latrocida. É duro rezar pelo latrocida, né? Mas vai que você tem uma pessoa que foi um latrocida, uma pessoa que matou para roubar, é um feminicida, matou alguém, a esposa lá, tal, parente direto. Reze por esta alma perdida. Mesmo que esteja viva, mas deve estar na prisão ou está fugido, né? Ou já morreu também. Reze por essas pessoas também. Ainda mais quem tem casos de criminosos na família. Desculpa falar, mas sempre tem. Eu não tenho criminosos, mas aí tem fornicadores, né? Aí eu tenho que rezar em cima do que foi passado, lá do passado. Eu tenho que rezar. Então, cada um tem suas realidades. Eu já sei o que rezar para minha família e para a família brasileira que padece de muitas coisas. E procure saber pelo Espírito Santo qual que é o foco oracional, então, só para este mês. Faz uma experiência de um mês. O que é para rezar pelas famílias brasileiras? É só separação? É fornicação? Sei lá, um monte de coisa? Traição? Isso desculpa falar, mas nessa altura da vida é o menor dos problemas. Agora tem feminicídio, aí o filho que vira bandido, é tudo. Às vezes, sabe, minha cabeça às vezes estoura, porque é tanta coisa que realmente a gente não dá conta. Então escolhe um tema e vai. E fica nele. Faz um propósito aí, se dedica a isso. Se você sentiu no coração que é isso aí mesmo. Porque não é só a realidade dos teus amigos, da tua família, é a realidade brasileira. E eu só tô falando Brasil, hein? Porque o brasileiro padece dos bons valores aí. Tem um coração bom, mas padece de valores morais mais firmes. Vou deixando todos por aqui. A paz de Cristo a todos, né? Na medida do possível. E uma ótima semana, viu? Mas vamos pôr os encargos aí nas cangaias, nas costas e vamos embora, tá?